Salve, salve, Mauro Moraes. O tema do vídeo de hoje é sobre, às vezes a gente tem que se afastar de algumas coisas, algumas pessoas para que a mudança na nossa vida chegue e faça maravilhas nas nossas vidas. Às vezes a gente tá com um certo grau de intimidade com algumas pessoas, às vezes a gente tá em relacionamentos também, até no trabalho, né? Não só pessoal, mas no trabalho, que é preciso de mudanças. Às vezes a vida da gente não tá tendo o sentido que a gente quer. Às vezes as coisas estão complicadas, às vezes não era aquilo realmente de fato que você queria e você tem que mudar. Nunca esqueça isso. Mudanças na vida é preciso. Se você achar que sua vida não está interessante, se você achar que as coisas que estão acontecendo na sua vida não são o que você queria, você tem o direito de mudar. E tem uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein que ele fala: sanidade é você fazer as mesmas coisas todos os dias e querer resultados diferentes. Não existe. Como é que você quer ter um resultado diferente se você está fazendo as mesmas coisas, se você está nos mesmos ambientes, se você está com as mesmas pessoas, se você está nas mesmas conversas, nas mesmas formas, atitudes, enfim. Então, dê o primeiro passo. Comece saindo de perto de pessoas que não fazem bem a você. Comece deixando esse grupo que às vezes você tem pessoas que estão perto de você que não estão agregando em absolutamente nada, que pensam diferente de você, que vivem a vida diferente da sua, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito importante para a gente fazer. Nunca ficar perto de pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente. É uma coisa que, na minha humilde opinião, eu não acredito que os opostos se atraem, não. Não existe esse negócio de opostos se atrair. Você pode falar o que for, mas não existe. Então cuidado com o ambiente. Cuidado com o que você vai falar para as pessoas, os seus sonhos. Quantas e quantas vezes na minha vida eu fui falar meus sonhos a algumas pessoas e não aconteceram. Quantas e quantas coisas na minha vida que eu pensei hoje e amanhã pensei diferente. Então a mudança é necessária. Mudança na vida é absurdamente necessária. Não fique pensando que mudar é ruim. Eu estava conversando com um cliente na sexta-feira e o cliente falou sobre várias coisas e tal. A gente comentou vários assuntos, ele é evangélico, né? Eu já fui de origem evangélica e a gente falou sobre várias e várias coisas assim. Ele falou que ele fazia parte de uma igreja e agora está numa congregação. Segundo ele, né? Porque sentiu vontade de trabalhar mais. Eu, na minha opinião, é porque ele quer aparecer, né? Acho que na igreja grande ele não tinha tanta oportunidade como na igreja pequena ele tem agora. Mas tudo bem. Ele falou uma coisa interessante. Eu falei: o senhor tá fazendo teologia? Ele: não tô não sei o que. Teologia tem que ter vocação, não sei o que. Mas eu acredito que a gente tem que estar preparado, né? Porque amanhã ninguém sabe, pode acontecer várias coisas amanhã e tal. Aí ele falou uma coisa: hoje você está vendendo fardamento, né? Amanhã você pode estar fazendo outra coisa. E eu fiquei na cabeça pensando isso. Isso é em tudo na vida da gente. Hoje eu trabalho com fardamento, amanhã eu posso trabalhar com outra coisa. Você trabalha em uma coisa, ou numa loja, numa empresa, ou faz tal coisa, você amanhã pode fazer também outra coisa. Não fique bitolado não em mudar não. Se for uma mudança que vai valer a pena para você, para sua vida, para sua família, faça. Mudanças são importantíssimas. E sempre pensando em você.
se você tiver sua família, né? Seus familiares em geral, sua esposa, seus filhos, sempre pensando em vocês. Como é você sozinho, sempre pensando, no caso você estiver só, pense em você. Não pense nas outras pessoas, porque as outras pessoas elas sempre pensam nelas também. Então, cuidado, né, com essa falta de identidade nesses ambientes que você vive. São ambientes diferentes. Vai fazer mais ou menos acredito que vai fazer 1 mês e meio, 2 meses que eu dei uma parada na bebida. E quando eu estava bebendo, né, eu estava mais entrosado no ambiente dos meus colegas que bebem. Eu estava entrosado nas músicas que eles escutavam. Eu estava vivendo aquela interação com essas pessoas. Depois que eu parei de beber, eu vi que realmente não tem mais sentido. Não que o cara vai ter que se afastar, mas não tem mais sentido você sair para beber. Não era aquilo que eu queria. As conversas que eu tinha. Eu gosto de um estilo diferente. Eu gosto de rock, pop rock. Eu estava escutando sertanejo, estava escutando axé, forró, enfim. Axé não, né? Forró, sertanejo, assim. Não são coisas que eu realmente, de fato, gosto. Então, você vai vendo o que realmente, de fato, é o que você gosta na sua vida. Mude para você. Não mude para que as outras pessoas possam achar XY de você. Se você vê uma coisa na sua vida que não está interessante, uma coisa que não está legal, mude. Não tenha medo. A gente só vive uma vida, pô. Não adianta, a gente só vai viver essa vida. Nunca ninguém voltou para dizer o que vai acontecer. A gente tem que viver o hoje. Eu me lembro quando eu rodava de Uber, eu conheci um senhor e a gente tava conversando sobre a vida e tal. Ele é arquiteto aposentado e ele falou uma coisa. Do nada a gente conversando vários assuntos, eu falei sobre minha vida, ele falou sobre a dele e disse que o sonho dele era ser piloto de avião. Mas o pai dele disse que ele tinha que ser engenheiro por conta da construtora da família. E ele foi engenheiro a vida toda. E a gente falando sobre sonhos, sobre várias outras coisas, ele disse pra mim: cara, você tem idade, você é jovem, queria eu. Se eu pudesse voltar, eu seria piloto de avião. Então, esse é o momento para você escolher. Escolha bem sua família, escolha bem quem você vai casar, escolha bem as suas amizades, escolha bem o trabalho, porque mais na frente, quando você chegar na minha idade, você vai ver que você não foi completamente feliz, porque as suas escolhas não foram de acordo com o que você queria. Porque eu fui induzido pela minha família, fui induzido pelo meu pai, porque meu pai tem uma construtora, então eu tinha que ficar com a construtora. Mas meu sonho era voar, ser piloto e tal. Ele trabalhou na aeronáutica, enfim, ele falou. Acho que foi piloto da aeronáutica. Então é isso. Mude quantas vezes você quiser mudar. Mude por você. Não ache que você vai chatear a pessoa, não. Se a pessoa não quiser entender, o problema é dela. Se a pessoa achar que você está querendo aparecer, você está querendo ser o diferentão, porque tu não vive uma vida normal como todo mundo vive, porque tu tem que fazer coisas diferentes, porque você é diferente. Você tem um senso crítico, você não tem um senso comum. Siga sempre a sua mente, seu coração. Siga a sua consciência, mente não, sua consciência. Quando você dorme, você pensa numa coisa. Quando você acorda pensando nessa coisa. Quando você passa o dia pensando nessa coisa. Então, faça o que faz bem a você. Não espere elogios de ninguém, não espere o que as pessoas vão achar. Porque no fundo de verdade, ninguém tá nem aí pra gente. Então se a gente não viver o que a gente tanto almeja viver,
quando a gente chegar na velhice, se a gente tivesse o privilégio de chegar na velhice, a gente vai ter muitas frustrações. E eu conheço pessoas que se frustraram. E eu não quero ser uma dessas pessoas, não. Eu quero simplesmente viver minha vida da forma mais proveitosa e tranquila. Eu moro perto do mar, cara. Quantas e quantas vezes eu fui na praia, ficar de boa. Se não foi, eu corri hoje, mas eu corri de madrugada, à noite. Praticamente de noite, né? Foi de 4 horas da manhã, noite, escuro. Faz tanto tempo que eu não vou no mar, que eu não vou dar uma caminhada na orla e ver o mar, relaxar. Então, o tempo está passando. Faça o que for bom para você. Pense em você, porque no fim você dorme sozinho, sua mente, você pensa sozinho, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Então se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tamo junto.